Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pelo UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável. Eu queria te pedir para fazer sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite o metodomentesaudável.com.br. Vamos falar hoje de um tema polêmico, né? Um assunto cheio de preconceito, cheio de ideias equivocadas, cheio de mitos a respeito, que é a eletroconvulsoterapia, né? Ou ECT, ou em alguns lugares aí tem o eufemismo, né? Chamado de sonoterapia, né? Qual que é a origem disso? Qual que é a teoria por trás disso? Como que funciona? Se é eficaz? Se é perigoso? Se é método de tortura? Se o paciente sofre? Como é que funciona o ECT? Como que ele é indicado e quais as circunstâncias que ele pode ser muito bem-vindos, né? Então vamos dar um contexto histórico a respeito do ECT, que é a invenção do primeiro antidepressivo, né? Ela se deu na década de 50, de 1950. O primeiro antidepressivo ainda não tem 60 anos, né? Então, os nossos avós aí, né, nossos bisavós, os nossos antepassados, caso sofressem de depressão, não tinham alternativa farmacológica para o tratamento da depressão. O tratamento era com aqueles banhos, né, naquelas estações termais, aquelas coisas que hoje a gente sabe que tem uma eficiência, né, uma eficiência limitada, mas tem. Hoje são usados como coadjuvantes do tratamento principal, né? Naquela época, aquilo era o tratamento principal. Então, essas estações de repouso, né, nas montanhas, com águas sulfurosas, aquela coisa toda, era o recurso que tinha, né, para tratar a grande parte dos transtornos mentais. Então, os cientistas, né, os pesquisadores da época ficavam buscando alguma alternativa mais eficiente. E uma coisa que é sabida há muito tempo, né, ao observar os epiléticos, né, quem sofre de epilepsia e tem convulsões com alguma regularidade, é que os epiléticos iam ficando muito nervosos no período anterior à convulsão, iam ficando irritadiços, eles iam ficando com pouca tolerância, iam ficando prolixos, né, aquela situação difícil. Depois que eles tinham a convulsão, vinha uma calmaria, né? Como se o paciente tivesse tomado um calmante, né? O paciente epilético. E aí alguém pensou o seguinte: poxa, e se a gente provocasse uma convulsão nos pacientes que sofrem de depressão, ou sofrem de esquizofrenia, ou sofrem de transtorno bipolar? Será que nós vamos ter essa calmaria também? Será que nós vamos ter esse mesmo resultado? E aí começaram a estudar um jeito de provocar essas convulsões, né? E aí, me parece que na Alemanha, né, eu teria que olhar pesquisar esse dado histórico, havia um matadouro que matava os porcos, né, por choques elétricos. E aí alguém observou que ao tomar o choque elétrico, antes de morrer, os porcos tinham uma convulsão. Então, olha bem, poxa, se os porcos têm uma convulsão tomando um choque elétrico antes de morrer, se a gente regular a tensão desse choque, a gente pode provocar uma convulsão com uma certa segurança em humanos, né? E isso foi feito nos anos 30 e foi uma verdadeira revolução na psiquiatria. A partir do lançamento da eletroconvulsoterapia, as pessoas passaram a melhorar de sintomas depressivos, passaram a apresentar melhora de quadros de agitação, de quadros de delírio e tudo mais. E nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 50, a eletroconvulsoterapia foi uma alternativa, possivelmente a alternativa mais eficaz que se tinha para tratar quadros graves, né? Claro que era uma coisa muito primitiva ainda, né? Muito rudimentar, muitas vezes sem a sedação adequada, sem a preparação adequada do paciente e tudo mais. E aquilo acabou ficando sendo uma coisa muito estigmatizada, né? Porque aos olhos do leigo, né? Aos olhos de quem não está preparado para ver isso, aquilo parece um mecanismo de tortura, né? Você provoca convulsão no paciente, o paciente se debate todo, fica aquela cena extremamente desagradável de ser vista, só que as pessoas não levam em consideração, ao considerar isso uma tortura, que a pessoa
perde a consciência na hora que ela tem uma convulsão. Pergunte para qualquer pessoa que teve uma convulsão real, né? Não é conversão em psiquiatria, convulsão. Ela não se lembra de absolutamente nada. E assim também é na eletroconvulsoterapia. Então, a coisa foi evoluindo, né? Os primeiros antidepressivos foram descobertos, nos anos 80 teve a revolução com a descoberta da fluoxetina, né? Do Prozac. Os antidepressivos vão ficando cada vez mais fáceis de administrar, mais fáceis de tolerar, com menos efeitos colaterais, e a eletroconvulsoterapia foi sendo colocada para escanteio, foi sendo jogada em desuso, principalmente porque é uma coisa estigmatizante, né? Uma coisa não é legal de ser visto, não é legal para o paciente pensar que ele vai ser submetido a uma convulsão e tudo mais. Mas a eletroconvulsoterapia continua em uso, tem o seu lugar, e eu vou dizer agora quais são as principais indicações, né? Primeira delas, gravidez, né? Gravidez, você tem uma grande restrição para tomar vários remédios, vários tipos de remédio. No caso de antidepressivos, como eu disse num vídeo anterior, né, o uso de psicofármacos na gravidez. No caso de antidepressivo, existem alternativas, né, mas que nem sempre vão ser eficazes para quadros depressivos muito graves. Então, a gente pode indicar eletroconvulsoterapia em caso de depressão na gravidez, mas principalmente em caso de crise de mania na gravidez, né? A maioria dos estabilizadores de humor a gente não pode usar na gravidez, sob a pena de colocar o bebê num risco muito grande, né? E aí a gente pode indicar eletroconvulsoterapia com uma certa segurança. Outra indicação, quadros refratários, né? Quadro que não responde a medicamento nenhum. Você tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma combinação de medicação, a pessoa não responde, não reage, está em risco de suicídio, está em risco de colocar sua segurança ou a segurança de terceiros em risco, também pode ser uma indicação muito segura de ECT, né? De eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia hoje não é feito mais você provocando uma convulsão ali a seco, né? Existe um protocolo, o paciente é sedado, o paciente ele é contido, né? Para evitar que ele fique se debatendo e eventualmente possa se machucar, possa até ter alguma pequena fratura, né? Então a coisa evoluiu bem, né? Infelizmente, existem casos que a eletroconvulsoterapia é mal indicada, né? Talvez exista aí outros interesses, né, para indicar a eletroconvulsoterapia, e o paciente acaba depois ficando estigmatizado, fica com alguns lapsos de memória, né, que são efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia. Então, a indicação é muito precisa, né, ela é muito estrita, né, para certos casos, os principais eu falei aqui, né, e é uma proposta válida. A gente indica muito pouco aqui no consultório, né? Em quase 2 décadas de consultório foram pouquíssimas indicações de ECT, mas quando bem indicado foi um tratamento extremamente eficaz, que a gente não pode ignorar, não pode achar que isso não existe mais, né? A gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem para o bem-estar do nosso paciente, né? Então, ECT ou eletroconvulsoterapia ainda tem o seu lugar em pleno ano 2021, né? Mas com indicações muito estritas, porque a psicofarmacologia, né, os remédios, as principais medicações aí evoluíram muito e substituíram a indicação da eletroconvulsoterapia na grande maioria dos casos. Combinado? Então a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Se estiver gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima, então.